E aqui do nosso lado está o ministro do Turismo, Celso Sabino, que está licenciado para votar por aqui, vai votar em Hugo Motta, já falou aqui nos bastidores. Eu gostaria de saber o palpite do senhor de placar. 475. Tudo isso? 475, o deputado Hugo Motta fez uma boa costura, junto com o presidente Arthur Lira. O recorde anterior, o presidente mais votado foi o presidente Arthur, na última eleição. Meu entendimento é de que tudo confabula para que esse recorde seja rompido no dia de hoje. A sobra de votos é do União Brasil, então é o apoio do União. Ministro, eu queria falar um pouco da construção. A gente acompanhou como foi a construção da candidatura do Hugo Motta, que surgiu ali e deu um strike nos outros candidatos. O candidato favorito era o líder do União Brasil, até há pouco, né? Eu acho que ele está saindo agora, o Elmar Nascimento, tido como favorito, indicado de Lira. Não aconteceu como se esperava. O Hugo Motta acabou vindo como o favorito, com a bênção de Arthur Lira, e os outros partidos vieram se aglutinar na sequência, incluindo o União Brasil. Diante disso, o Hugo Motta, ele é o candidato ideal ou ele foi o candidato possível para vocês? O deputado Hugo Motta, ele tem inúmeras qualidades, foi por vários mandatos líder do seu partido republicano. No Colégio de Líderes ele sempre teve um protagonismo muito grande, sempre foi um líder do diálogo, que buscava aglutinar as pessoas, um líder de consenso, é um jovem deputado, apesar de estar aí, acho que no terceiro ou no quarto mandato. O deputado Hugo Motta tem apenas 35 anos, vai ser o presidente mais jovem da Câmara dos Deputados, mostrando esse novo momento que o Brasil vive, de jovens lideranças surgindo nos quatro cantos do país. Eu tenho certeza que esse amplo arco de aliança que apoia a sua candidatura vai favorecer a sua gestão enquanto presidente da casa. O Brasil precisa, o governo do presidente Lula precisa estar sempre com um bom diálogo com as casas, tanto a Câmara quanto o Senado. E agora com a eleição, o presidente Davi Alcolumbre, e daqui a pouco, se consolidar as expectativas da eleição do deputado Hugo Motta, o Palácio vai ter muita entrada, muito diálogo para fazer as alterações legislativas que precisam ser feitas para o Brasil decolar ainda mais. Ministro, o Davi Alcolumbre deixou bem claro nas falas dele hoje, agora inclusive, como um compromisso de mandato à frente da presidência, a defesa das prerrogativas parlamentares. Isso se insere a questão das emendas parlamentares. Inclusive, aqui, antes de entrarmos com o senhor, ele estava fazendo uma defesa enfática das emendas parlamentares. E a gente sabe que há um movimento em curso do Supremo Tribunal Federal, com apoio discreto, velado do Palácio do Planalto, para diminuir o controle do Congresso Nacional sobre as emendas parlamentares. Dá para prever alguma mudança de rota do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto nessa tentativa de retomar o controle das emendas parlamentares e retirá-las do Congresso Nacional? Com o Davi à frente nesse protagonismo? Caio, eu respeito a sua opinião, mas discordo em relação à participação do Poder Executivo nas decisões do STF. Acho que hoje nós vivemos um Brasil onde o dia de hoje vai consolidar uma democracia muito clara, muito transparente, a eleição do senador Davi e do deputado Hugo. Acho que os poderes necessariamente precisam trabalhar de forma autônoma e também independente. Acho que é legítimo os questionamentos que são feitos ao Poder Judiciário. E pelo que eu ouvi, tanto do senador Davi quanto do deputado Hugo, eles vão buscar, junto com o governo, uma forma que possa garantir à administração pública, ao povo brasileiro, transparência, rastreabilidade, e que os recursos que são apontados pelos parlamentares para as suas bases, muitos deles para a construção de escolas, construção de rodovias, construção de hospitais, de postos de saúde, esses recursos sejam utilizados com a máxima eficiência possível. Ministro, eu vou fazer ao senhor a mesma pergunta que eu fiz para o ministro Silvio Costa agora há pouco aqui na nossa transmissão ao vivo. Qual será o papel de Arthur Lira nos próximos 2 anos? O deputado Arthur Lira se consolida como uma grande liderança política no nosso país. Ele ajudou muito o governo federal com pautas muito importantes, a reforma tributária, o arcabouço fiscal, a PEC que permitiu, já desde antes da posse do presidente Lula, com que nós tivéssemos uma acomodação do orçamento possível de fazer as grandes obras que o governo vem fazendo. Eu acho que é um nome que tem que estar sempre ali para ser ouvido, para ser escutado, um grande conselheiro e quem sabe possivelmente até um ministro do governo Lula.
Olha só, já lançado aqui. Ministro, eu queria falar também sobre esse assunto reforma ministerial, né? A gente entrou nessa atuada aí no final do ano e tem ganhado cada vez mais força. Mudanças, né, e eventuais trocas, né, e entradas de novos nomes no governo, né? E aí o senhor já lançou Arthur Lira, né? Como ele e Rodrigo Pacheco, que é outro nome ventilado na sua avaliação, poderiam ajudar o governo? O presidente Arthur, o presidente Pacheco, como disse, são grandes lideranças, pessoas muito articuladas, que têm um diálogo com vários espectros políticos, mas que nenhum governo pode prescindir de lideranças como o deputado Arthur, como o senador Pacheco. O presidente Lula, pessoalmente, tem uma excelente relação, tanto com o deputado Arthur quanto com o senador Pacheco, conversa muito, ouve muito ele, e eu tenho certeza que o presidente Lula, se for fazer, quando for fazer uma reforma ministerial, vai tomar a melhor decisão possível, vai escalar o melhor time possível para trabalhar pelo Brasil. Ministro, para onde vai seu partido em 2026? Vocês têm 3 ministérios no governo Lula, mas ao mesmo tempo tem um presidenciável Ronaldo Caiado. Em diversos estados vocês têm uma postura de oposição ao PT, né? Para onde deve ir a União Brasil? Deve fechar com o presidente Lula numa coalizão para a reeleição ou deve migrar para uma candidatura de oposição ao PT? Caio, o nosso partido é um partido de muita democracia, onde nós buscamos ouvir agora com a presidência do presidente Antônio Rueda. A gente tem ouvido muitos deputados, ouvido os senadores, os nossos governadores e as nossas lideranças em todo o Brasil. Elegemos um número muito grande de prefeitos nos 4 cantos do país. E o que a gente tem ouvido, a maioria, a tendência principal do partido é seguir com o presidente Lula, apoiá-lo na sua reeleição. Eu, o ministro Juscelino e várias lideranças do partido trabalham também nessa direção. Nós já temos muitos deputados e senadores em seus estados que é muito melhor estar do lado do Lula do que contra o Lula, e isso as urnas têm mostrado para todos. Então, a gente tem muito tempo ainda para conversar sobre 2026, mas apostaria todas as minhas fichas que o caminho do União Brasil é seguir com a reeleição do presidente Lula. Nós conversamos com o ministro Celso Sabino, do Turismo. O ministro precisa votar agora, acompanhar os discursos. A gente vai transmitir daqui a pouquinho os discursos, principalmente do Hugo Mota, para saber exatamente o que o favorito pretende fazer, caso seja eleito, para 2 anos à frente da Câmara dos Deputados. Obrigado pela entrevista. Obrigado, Gustavo, Tainá, Caio e a todos que estão nos assistindo. Até daqui a pouco.